Então, dando prosseguimento à nossa simulação, digamos que a gente vai então preparar uma diluição para realizar a avaliação da atividade de uma enzima. Digamos, por exemplo, que a gente vai avaliar a atividade da enzima LDH, que é a lactato desidrogenase. Então, a gente vai ter o nosso tubo de ensaio. Vou desenhar ele aqui. A gente tem o nosso tubo de ensaio. Beleza. Está aqui redondinho. Dentro do tubo de ensaio, a gente vai pipetar o tampão, a nossa solução tampão, né? Que ela evita as mudanças bruscas de pH, né? Vou colocar aqui. Então, tampão. E o volume do tampão que a gente vai pipetar, digamos que seja de 700 microlitros. Além do tampão, a gente vai precisar pipetar também um substrato. Para quem não estiver familiarizado com essa nomenclatura, né? O substrato é basicamente a molécula sobre a qual a enzima atua, né? Então, a enzima ela vai atuar sobre o substrato, convertendo-o em um produto, né? Então, nesse caso, o nosso substrato é o piruvato, né? Digamos que a gente vai precisar pipetar 50 microlitros desse nosso substrato. No caso, então, o nosso substrato é o piruvato. Eu vou desenhar ele aqui rapidinho, né? Até para a gente se familiarizar com a molécula do piruvato, né? Opa! Então, um grupo carboxílico. Então, é um grupo metil, uma carbonila no meio, né? E um ácido carboxílico, é o piruvato. Nessa reação, o piruvato ele vai ser convertido a lactato. A estrutura do lactato é basicamente igualzinha do piruvato. A única diferença é que esse carbono do meio, que está na forma de uma carbonila aqui, né, ela está um pouquinho mais oxidado, ele vai ficar um pouco mais reduzido, né? Então, no lugar da carbonila, a gente vai colocar uma hidroxila. Esse oxigênio ele vai receber um elétron e vai ficar mais reduzido, né? Então, o piruvato ele é uma molécula mais oxidada do que o lactato. O lactato é basicamente um piruvato reduzido. Vou desenhar aqui o ácido carboxílico. Nessa reação, ela é realizada então pela LDH, que é a lactato desidrogenase, e ela vai utilizar uma molécula de NAD, H, como doadora de elétrons. Então, esse NADH ele vai ser oxidado a NAD+, e nessa reação, esse elétron ele é passado do NADH para o piruvato, formando o lactato. Beleza. Então, dando prosseguimento ao raciocínio, a gente então já tem a nossa solução tampão, a gente tem os 50 microlitros do substrato, que é o piruvato, e a gente também precisa de uma coisa muito importante, né? Que, obviamente, é a enzima, né? Sem a enzima não vai ter a reação, né? Então, a nossa enzima ele vai vir, então, de um extrato, né? A gente vai ter o nosso extrato enzimático. E o nosso extrato ele vai ser pipetado o volume de 50 microlitros também. Então, dentro do nosso tubo, a gente vai ter 700 de tampão, 50 microlitros de substrato e 50 microlitros do extrato, né? Total, 800 microlitros. Lembrando que 800 microlitros, a gente até pode exercitar um pouquinho, é igual a 0,8 ml. É quase 1 ml, né? Então, beleza. A gente tem, então, a nossa situação, né, em que a gente vai avaliar a atividade da LDH. E uma informação que eu omiti, que eu gostaria que vocês calculassem, é com relação ao substrato, que é o piruvato. Basicamente, nesse exercício, eu quero que a gente raciocine junto para saber qual é a concentração desse piruvato que a gente vai pipetar aqui dentro do tubo. Então, eu vou anotar aqui, olha, o volume final do tubo, que é uma informação muito importante, né, para a gente saber a concentração do substrato, ele é de 800 microlitros, né? Beleza. Então, com relação ao piruvato, eu gostaria que ele, aqui dentro da reação, ele tivesse numa concentração saturante. A gente pode colocar ele, vou colocar aqui, ó. A gente pode colocar ele na concentração de 5 milimolar.
que é uma concentração bem alta, é uma concentração saturante, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer uma avaliação enzimática, essa reação ela não pode ser limitada pela concentração do substrato. Então, o substrato ele sempre precisa estar numa concentração saturante para que ele não limite a reação, porque a gente quer avaliar a atividade da enzima, não faz sentido avaliar a atividade dela se ela não está trabalhando a todo vapor, porque não tem substrato suficiente. Então, a gente quer preparar o substrato numa situação em que ele, dentro desse tubo, no volume final, ele esteja na concentração de 5 milimolar. Vou deixar anotado aqui. Então, eu vou pedir para vocês pausarem e eu gostaria que vocês raciocinassem em como que a gente vai fazer isso. A única informação que eu vou dar para vocês, a dica, né, é o MW, né, ou PM, que é o peso molecular do piruvato. Então, o MW dele, ou PM, que é o peso molecular, é de 88,06 gramas por mol. Então, esse é o peso da molécula do piruvato. Então, a partir dessa informação, eu gostaria que vocês calculassem como que vocês vão fazer para que esse piruvato, ao ser pipetado 50 microlitros dele, ele fique na concentração final dentro do tubo de 5 milimolar. Eu vou pedir para vocês pausarem então, queimem uns neurônios aí, raciocinem um pouquinho e se vocês não acharem a resposta, daqui a pouquinho vocês acompanham o raciocínio. Bem, pessoal, então dando prosseguimento aqui no raciocínio, vamos visualizar de novo. A gente está numa situação em que a gente quer pipetar 50 microlitros do piruvato nesse tubo e quando ele chegar nessa concentração final de 800 microlitros, ele vai se transformar em 5 milimolar. Ou seja, esses 50 microlitros iniciais, vocês devem concordar comigo que, na verdade, ele vai estar numa concentração mais alta do que 5 milimolar, né? A gente vai basicamente fazer uma diluição dele. É uma situação em que a gente vai preparar ele numa concentração que a gente ainda não sabe qual que é, mas com certeza é uma concentração mais alta do que 5 milimolar. Por quê? Esses 50 microlitros, nessa concentração mais alta, ao se solubilizar com os outros 750 microlitros, né, formando o volume final de 800 microlitros, ele vai se transformar em 5 milimolar. Então, aqui a gente pode fazer uma continha, né, um raciocínio que é V1 vezes C1 igual V2 vezes C2, ou seja, volume 1 vezes concentração 1 igual volume 2 vezes concentração 2. Basicamente, o volume 1 e a concentração 1 é o início, ou antes, né? E o V2 vezes C2 é o volume e a concentração depois, né? No final. Beleza. Então, dando prosseguimento ao raciocínio, a gente então, no começo, a gente sabe que a gente vai pipetar 50 microlitros do nosso substrato, porém a gente não sabe qual que é a concentração dele, né? Então a gente pode colocar um X aqui. Então antes da gente pipetar, a gente vai pegar 50 microlitros dele vezes uma concentração que a gente não sabe qual que é. Isso vai ser igual, no final, o volume que a gente quer que seja o volume final, que é 800 microlitros, né? Então, isso é igual a 800 microlitros vezes a concentração 2, que é a concentração final, 5 milimolar. Uma coisa que eu vou pedir para vocês observarem bem é que a gente sempre tem que usar as mesmas unidades. Eu não poderia, por exemplo, usar aqui antes, no início, 50 microlitros e depois colocar 0,8 ml, por exemplo. Então, porque senão a conta daria errada. Então eu sempre tenho que manter a mesma unidade. Se eu usei microlitros, eu tenho que continuar usando microlitros. Se eu estou usando milimolar aqui, isso significa que esse X ele vai ser dado em milimolar também. Eu poderia estar colocando, por exemplo, 0,05 litros, que é igual a 50 microlitros, e eu poderia daí estar colocando aqui desse lado
0,8 ml. Opa, eu errei aqui. 0,05 ml e 0,8 ml. Daria certo também. O que eu não posso é microlitro com ml. Então, vamos usar esse de cima, né? 50 microlitros e 800 microlitros, né? Então, vamos ver qual é a concentração que eu preciso no início, né? Que é a concentração que esses 50 microlitros iniciais vão estar. Então, o que a gente poderia fazer para a nossa reação? A gente poderia pegar um Eppendorf. Vou desenhar aqui um Eppendorf. Digamos que isso daqui seja um Eppendorf. Então, nesse nosso Eppendorf, a gente vai ter que então preparar uma quantidade do nosso substrato. Poderia ser, por exemplo, 1 ml nessa concentração X que a gente vai calcular agora. Fazendo uma regrinha de 3 aqui da nossa conta, a gente então tem que 800 vezes 5, deixa eu pegar a calculadora aqui. 800 vezes 5, isso é igual a 4.000. Então, vou colocar aqui desse lado, é igual a 4.000. X é igual a 4.000 dividido por 50. A gente joga esse 50 aqui para o outro lado dividindo. Então, 800 vezes 5 dividido por 50, isso vai dar igual a 80. E a unidade, como a gente usou milimolar no final, no início também é a mesma unidade, é milimolar. Ou seja, a gente vai preparar esse Eppendorf numa concentração de 80 milimolar. Isso independe do volume que a gente vai preparar para esse Eppendorf. Por acaso, a gente poderia estar preparando 1 ml dele. Poderia ser 1 ml e meio, por exemplo, também. O importante é que o nosso substrato de piruvato dentro desse Eppendorf, ele precisa estar em 80 milimolar. Por quê? 80 milimolar dele é a concentração que, quando eu pegar 50 microlitros dele e pipetar dentro do tubo de ensaio, esses 50 microlitros, ao se dissolver e se diluir, chegando ao volume final de 800 microlitros, ele vai se transformar em 5 milimolar. Então, é por conta disso. Então, seguindo o raciocínio, a gente, então, a partir disso, pode usar o peso molecular para fazer a nossa conta. Aí, a gente pode fazer aquela continha da nossa aula passada. Vou mudar a cor aqui um pouquinho. Vamos colocar o amarelo. Então, vamos fazer a conta. Então, seguindo o raciocínio, nós temos que 88,06 gramas, que é o peso molecular, né? Então, 88,06 gramas, isso vai estar para 1000 milimolar. No caso, a gente quer preparar esse substrato, né, o piruvato, em 80 milimolar. Então, a concentração que a gente deseja é 80 milimolar e ela vai estar para X. Então, fazendo a regrinha de 3, deixa eu pegar a calculadora, 88,06 vezes 80 divide por 1000. Esse valor é igual a 7,04 gramas. 7,04, a unidade é a mesma, que é gramas, né? Porém, tem um detalhe, a gente não pode se esquecer que esse valor, ele se refere a 80 milimolar se ele fosse dissolvido em 1 litro. No nosso caso, a gente não quer 1 litro, a gente quer preparar apenas 1 ml para preparar um Eppendorf com ele. Então, se isso daqui está para 1000 ml e a gente deseja apenas 1 ml, esse 1 ml vai estar para X. Fazendo a regrinha de 3, a gente vai ver que X está para 7,04 vezes 1 dividido por 1000. Isso é igual a 0,00704 gramas. Aí é só a gente andar com a vírgula 3 casinhas para o lado direito, olha, 1, 2, 3,
vai ser igual a 7,04, daí a gente muda a unidade, se transforma em miligramas. Então, resumidamente, a gente vai preparar esse substrato com 7,04 miligramas do piruvato e a gente vai dissolver ele em 1 ml de água para prepararmos o nosso Eppendorf. A partir disso, a gente pegando a alíquota de 50 microlitros do nosso Eppendorf de piruvato e pipetando no tubo, quando ele se dissolver então com o resto da solução no tubo, ficando no volume final de 800 microlitros, de 80 milimolar ele vai estar sendo diluído para 5 milimolar.